Muitas vezes nós temos desejos de nos aprimorar, de desenvolver habilidades, e aí cabe desenvolver habilidade comunicativa, não só na comunicação em público, mas na comunicação em diferentes situações, em reuniões, na fala informal muitas vezes. Só que esse desejo muitas vezes não coincide com a nossa ação. Desejamos estar melhor, mas não conseguimos agir para que isso aconteça. Vamos ver em relação à comunicação? Porque muitas vezes os desejos vão para um lado e as ações vão contra eles. É isso que nós vamos ver hoje na nossa Escola da Comunicação em relação aos aspectos comunicativos. Olá, meu nome é Ana Lúcia Spina e você está na Escola da Comunicação. Hoje tratando de um tema polêmico que não só abrange a questão comunicativa em relação ao desejo de se aprimorar, ao desejo de se desenvolver e no fim as atitudes irem para um lado inverso desse desejo. Eu quero fazer uma boa apresentação, mas em vez de eu me dedicar ou de eu me aprimorar ou saber os aspectos culturais que são importantes, as habilidades comunicativas que podem me diferenciar, eu crio situações onde eu não me dedico com a exclusividade, eu não me dedico com a atenção que esse tema precisa. Se a gente transferir isso para outras áreas da vida, a gente vê que é muito comum. Quando a gente quer se dedicar a um estudo, parece que sempre aparece alguma coisa para fazer. Nem que seja uma louça para lavar, um armário para arrumar, ou às vezes a gente quer fazer uma dieta e quando a gente pensa em fazer essa dieta, aparece aquele bolo gostoso para a gente comer e a gente acaba contemporizando e falando segunda-feira eu começo. A gente adia. Eu acredito que em relação à comunicação isso acontece porque nos desenvolver, aprender, é dolorido para o ser humano. Sentar, entender onde estão as nossas falhas, onde estão as nossas habilidades. Muitas vezes a gente quer mudar aquilo que a gente é, sem muitas vezes saber onde nós estamos. Então, aprender é um desafio. E quando a gente tem que fazer algo que requer essa dedicação, algo que requer essa atenção diferenciada, muitas vezes a gente se esquiva porque a gente sabe que vai ser duro, a gente sabe que vai exigir muito da gente. O outro fato que acontece é que muitas vezes pensar é tão fácil, mas é tão fácil pensar no que a gente quer, ou mesmo olhar para alguém que tenha conquistado algo, parece que aquela pessoa conquistou aquilo num caminho pleno, sem dificuldades. Então pensar também é muito mais fácil do que colocar em ação, o que faz muitas vezes os nossos pensamentos serem muito grandiosos, o que faz o nosso pensamento muitas vezes buscar aquele comunicador eloquente, aquela coisa incrível, e nem é essa estética que é o grande apelo comunicativo, é muito mais o que a pessoa tem a levar, muito mais relacionado ao que a pessoa quer profundamente dizer, ou aquilo que tem uma relação emocional com aquilo que ela tem a dizer, e muitas vezes as pessoas se apegam a uma estética muito grande, a um direcionamento, não, eu quero estar daquele jeito, como se alguém quisesse emagrecer 20 quilos numa semana. Possivelmente isso não daria certo, não existe um ajuste que a gente faça, ou mesmo essas questões estéticas, elas podem estar presentes na comunicação, mas elas são, na maioria das vezes, uma condição muito conquistada. E a estética, eu acho que ela vem depois de uma conquista interna de conteúdo. Então, muitas vezes o pensar o que a gente quer e a nossa ação vai numa direção contrária, porque aquilo que a gente se dispõe acaba ficando difícil, longe, distante daquilo que a gente quer. Então, pensar no passo a passo, pensar realmente se a gente quer e por que a gente quer, definir passos menores, procurar uma orientação de alguém que possa dizer quais as habilidades estão legais, o que precisa ser aprimorado, pode ser um passo interessante. E saber
que isso não acontece de uma hora para outra, como eu venho dizendo aqui. Muitas vezes dicas acabam sendo como se a gente pudesse virar um botãozinho interno e se tornar uma pessoa com mais integridade na fala. Isso é conquista, isso é passo a passo, isso é manutenção, isso é dar atenção, dar um foco naquilo que nos falta e manter essa atenção e esse foco. E para o ser humano, manter sempre parece que é muito mais desafiador do que conquistar, do que se ajustar. Então, eu penso que hoje essa grande questão, por que muitas vezes os nossos desejos vão no caminho contrário das nossas ações em relação ao desenvolvimento da comunicação ou ao desenvolvimento de tudo? Porque a gente precisa dessa disciplina de dizer muitas vezes muitos nãos àquilo que a gente está habituado e muitos sims àquilo que é desafiador e difícil, e isso requer não vai ser uma vez só, requer uma manutenção. Que quanto mais distante está o nosso desejo da nossa ação, alguns estudiosos dizem que esse quociente é o que nos faz infeliz. Se o nosso desejo e as nossas atitudes andam para o mesmo lado, para o mesmo caminho, na busca de novas possibilidades de aprimoramento, a gente já consegue estar feliz, sabendo que os passos que são necessários de caminhar juntamente já estão sendo dados. Então é isso. Eu quero me comunicar melhor? O que eu tenho que fazer para isso? A minha ação está caminhando juntamente com o meu desejo? Aquilo que eu quero e aquilo que eu estou agindo estão correspondentes? Ou eu quero algo, mas a minha atitude me leva para o outro lado? Fica aí o nosso pensamento. E para isso, eu acho que uma possibilidade aqui de tornar isso uma atividade é: identifique aquilo que você pode ajustar na sua comunicação. E para isso, volta aí e espia os nossos vídeos sobre velocidade de fala, olhar, integridade, intenções e expressões. Será que as minhas expressões, elas estão conectadas às minhas intenções? Muitas histórias virão onde a gente vai contar quantas intenções indo para um lado avesso das expressões. E é sobre tudo isso que o canal Escola da Comunicação quer dizer, quer dividir, quer falar com você. Curte, se inscreve, porque para a gente continuar juntos, batendo esse papo, é muito importante entender o que para vocês é importante de ser ouvido. Do meu lado, eu só tenho a agradecer o ouvir de vocês, o interesse pela comunicação, para que a gente siga no mundo onde as pessoas possam estar mais conectadas, para que a gente possa estar acionando os nossos aplicativos internos que nos potencializam em relação à comunicação. Até semana que vem com mais um vídeo da Escola da Comunicação. Curte, se inscreve, é muito importante para a gente ter você aqui. Até lá!